Historicamente, o sistema penal brasileiro ele sempre funcionou, né, como um grande operador de clivagens sociais, né? Então, desde a própria escravidão, né, mesmo ao longo dos anos, com a abolição da escravatura, com a República, enfim, isso não foi significativamente alterado, né? Se o crescimento do encarceramento masculino num determinado período cresce 20%, 30%, o feminino nesse período equivalente, isso em relação aos últimos 10 anos, cresce 50%, né? Entre as mulheres atendidas pelo ITTC, então que são as estrangeiras, principalmente envolvidas com crime de tráfico, o crescimento é de mais de 1000%. Em 2001 elas eram 40, né? O ITTC atende todas as mulheres presas em São Paulo. E hoje elas são mais de 500. Os números relativos ao sistema prisional e o fenômeno do encarceramento no Brasil são números preocupantes. A nossa população prisional ela quadruplicou nos últimos 20 anos. De acordo com os últimos dados oficiais, nós temos no Brasil cerca de 575 mil pessoas privadas de liberdade em estabelecimentos penais, a quarta maior população prisional do mundo, ficando apenas atrás dos Estados Unidos, que lidera esse ranking, China e Rússia. Central na política criminal brasileira é o flagrante. Basicamente, quem está preso, encarcerado, hoje, foi uma pessoa que lá no início foi flagrado e esse flagrante foi convertido numa prisão provisória. Para que está servindo o sistema de justiça? Tem sim pessoas que estão dentro de presídios aí até tidos como presídios de segurança máxima e não tiveram envolvimento nenhum com a marginalidade. Pura e simplesmente estavam em lugar errado, na hora errada, ou morando numa região, numa localidade em que a criminalidade era demais ali. Então, o policial, a patrulha, não procurou saber se aquela pessoa que estava sendo apreendida ali, se tinha ou não algum envolvimento. Pura e simplesmente, por ser da região, ela é levada para um presídio. Via de regra, a abordagem policial é extremamente violenta, com muitos relatos de tortura, de espancamentos, né? Isso é um relato comum que a gente escuta, uma constante, também em todos os estados que a gente faz visitas, né? A abordagem policial violenta seja pelo policial militar, seja quando é levado à delegacia, ou mesmo no transporte. Isso é uma constante. E aqui no Brasil ninguém pensa que no momento da prisão, se as crianças estão presentes, qual é a relação que isso dá com a mãe, com a polícia. Nós atendemos uma senhora que foi presa na frente do filho e a filha, e a polícia era violenta com ela. A criança nunca mais queria ir para a escola porque tinha um policial na porta da escola. Uma das coisas mais comuns de escaparem da visão do juiz é o fato de a mulher estar grávida. Ela pode estar com 8 meses e meio de gestação, isso não vem escrito no flagrante. Isso não é uma coisa que ele pergunta, porque ele não encontra essa pessoa, ela é só um processo que está lá que diz tráfico. Ainda que seja uma quantidade minúscula, a decisão automática é que tráfico significa prisão. Então, ele não olha para ela, às vezes ela vai presa nesse estado de gestação avançadíssimo. Uma parcela significativa, quase 40%, cerca de 200 mil pessoas, elas são presos provisórios, ou seja, são pessoas que estão presas sem terem sido condenadas. O nosso percentual de presos provisórios, mesmo que diminua, incluindo as penas alternativas, caia para 20 e poucos, 30%, ainda assim é muita gente presa sem condenação. E daí a gente chama a atenção para uma situação também
muito preocupante, que é o tempo da prisão provisória, né? O volume dos presos provisórios no Brasil, que é extremamente elevado, e o tempo também, né, dessa prisão provisória. Se a gente pega em Pernambuco, uma pessoa pode ficar presa provisoriamente entre 7 meses e 1 ano, e 2 meses, sem ter tido uma audiência. Por detrás desse argumento garantia da ordem pública, a gente mantém a privação da liberdade para pessoas acusadas de furtar um pacote de biscoito, pessoas acusadas de tráfico privilegiado, pessoas acusadas de crimes mais graves, ou seja, é uma roupa que veste todo e qualquer santo, é uma justificativa utilizada pelos juízes para manter a privação da liberdade. O número de mulheres presas tem aumentado também de uma forma preocupante. As mulheres respondem por cerca de 6% da população prisional brasileira e muitos dos casos se enquadram naquelas situações que nós reputamos como prisões evitáveis, buscando muitas vezes um meio de subsistência da estrutura familiar a partir de condutas que são tidas como criminosas e que não necessariamente deveriam levar ao encarceramento feminino. Uma pesquisa que foi realizada em 2003, com a totalidade dos flagrantes no estado de São Paulo, só com os crimes de roubo, que são aqueles mais punidos com prisão no sistema brasileiro, mostrou exatamente isso, né? Que além das mulheres negras serem mais representadas, ao longo da trajetória criminal, ao longo da trajetória do processo, elas iam ficando mais nas prisões do que as mulheres brancas, do que os homens negros e do que os homens brancos, né? Então, de fato, o que existe é um reforço, né, dessa segregação que já está na sociedade e que é intensificada pelo sistema de justiça criminal como um todo. Então, se é urgente combater o encarceramento, porque ele cresce muito, mais urgente ainda é combater o encarceramento feminino, porque ele é o que mais cresce e ele é o que afeta uma rede muito maior de pessoas. Toda a família é afetada quando alguém é preso, mas a família de uma mulher presa é afetada de forma mais forte, mais dramática e com efeitos irreversíveis para aquela criança que fica abandonada depois dessa prisão. Essa afirmação de que a polícia prende, a justiça solta no Brasil é uma falácia. A verdade é que ninguém fica preso sem ordem judicial. A juíza saiu de lá do fórum, ela é juíza titular, ela saiu do fórum da cidade de Taboão, veio no fórum da Barra Funda, arrancou o processo daqui, levou para lá e me condenou. Ela não viu, não parou para analisar que no processo o promotor da causa pedia a minha inocência por insuficiência de prova. Ela não deu valor ao que ela leu da vítima, que eu também li. A vítima fala uma folha de sulfite inteira, fala do meu escanhoar, fala do meu corte de cabelo, fala da minha compleição física. E nas 2 últimas linhas, a vítima foi taxativa, não foi essa pessoa que me assaltou. Mesmo assim, ela me condenou 7 anos. Não é à toa que a gente até utiliza, né, no direito penal a ideia de cálculo para se referir à decisão sobre a pena, porque ela parece muito mais como uma conta, uma operação matemática, do que uma decisão propriamente dita, né? Ela subtrai do debate jurisdicional a decisão sobre qual é a sanção mais adequada para aquele indivíduo naquele caso concreto. É mais fácil a gente conseguir uma liberação para um acusado de furto do que para um acusado de tráfico hoje no Rio de Janeiro, mesmo que seja o réu primário. Porque tem toda uma questão da mídia, da história do tráfico com a violência na cidade do Rio de Janeiro, e as decisões judiciais demonstram isso, né? Então, os juízes fundamentam as suas decisões dizendo que o tráfico é um crime hediondo, que é o responsável pela guerra civil em que vivemos na cidade, embora quem viva na cidade, pelo menos na Zona Sul, que é onde moram os juízes, saibam que não existe essa guerra civil,
Então, é um fundamento que é construído para justificar a opção pela privação da liberdade. A entrada da mulher no tráfico está bastante relacionada à situação de vulnerabilidade socioeconômica. Então, uma atividade frequente que as mulheres exercem, por exemplo, é a embalagem de droga, que é uma coisa que elas podem fazer em casa, que é possível conciliar com o cuidado com a casa, o cuidado dos filhos, a manutenção do lar, mas é uma atividade que paga pouquíssimo. Então também tem muito aquela ilusão, né, que as pessoas entram no tráfico porque ganha bem, paga muito melhor que trabalhador. Não paga bem, paga muito mal. Elas são as primeiras a ser presas, mas é mais conciliável com as milhões de funções que uma mulher normalmente já tem, que a mulher pobre tem ainda mais. Nós temos realizado visitas a presídios em diversos estados do Brasil. De forma geral, é uma situação muito dramática, caótica, né? Que vai desde um quadro de superlotação extrema, com presos que têm que dormir no chão, que não tem direito a banho de sol, nada, por conta do volume exagerado, né, de pessoas privadas de liberdade no Brasil. Estruturas físicas muito ruins. O presídio Aníbal Bruno, em Pernambuco, é uma aberração. Aquilo deveria ser implodido. A gente tem ali presos que dormem em buracos, são literalmente buracos na parede, e eles dormem como tocas, como bichos em tocas. Presos que dormem no que eles chamam de BR, que não tem cela, dormem no chão dos corredores. Ninguém no Maranhão e nem no país estava se importando com o que acontecia em Pedrinhas. As pessoas já estavam morrendo em Pedrinhas há muito tempo, como morrem no sistema prisional de um modo geral. Eles sequer são investigados porque lá os meios de comunicação já noticiam como foi acerto de contas do tráfico. E se foi acerto de contas do tráfico, muito bem. Por que eu vou ocupar o sistema de justiça criminal com essas pessoas? Isso não estava incomodando ninguém. Passou a incomodar quando o sistema prisional, organizado, facções, resolveram tocar fogo em ônibus com pessoas dentro dele. O grande serviço que o sistema de justiça criminal presta não é para resolver o grande problema que as pessoas identificam, que é o da segurança pública. As pessoas têm aquela sensação de que o Brasil é o país da impunidade, a impunidade é que gera a violência, nós precisamos punir mais para diminuir a violência. Embora necessário se investir na construção, para que a gente reduza ou pelo menos estanque o problema da superpopulação prisional, essa estratégia não basta, não é suficiente para que nós possamos reverter ou atenuar os problemas relativos à questão prisional no país. O investimento em estratégias de desencarceramento é fundamental para que a gente trabalhe também de forma inteligente essa redução do déficit. E o tema da construção de presídios como uma forma de lidar com a superpopulação prisional, ele ganhou no ano passado um primeiro documento internacional que claramente indica o potencial altamente retórico, pleonástico, equivocado da construção de presídios como uma política de contenção ou para gerir a questão da população prisional. São crimes sem violência. Quando são crimes sem violência, não há necessidade de prisão. Então, nem aplicar alguma alternativa. Se você aplica as regras mínimas de Bangkok, que olha a situação da mulher, se você pensa em termos dos direitos da criança, você teria que pensar 2 ou 3 vezes antes de prender mulheres para o tipo de crime que elas são presas.